Você não chegou aqui por acaso. Eu sei que essa frase já foi dita muitas vezes, mas hoje ela toca um ponto diferente dentro de você, porque algo em você está cansado de lutar em silêncio. Você não está apenas ouvindo um texto, você está buscando alívio, confirmação e resposta. Eu sei como tem sido difícil acordar com o coração apertado, com a mente já fazendo contas antes mesmo de levantar da cama. Eu sei como dói sentir que você trabalha, se esforça, tenta ganhar dinheiro, mas parece que o dinheiro sempre chega e vai embora rápido demais. Existe uma exaustão que não é física, é espiritual, e ela vem da sensação constante de estar correndo atrás e nunca alcançando. Você já percebeu como a escassez cria um estado permanente de alerta? Como se sua vida estivesse sempre à beira de um problema financeiro novo. Dívidas acumuladas, contas atrasadas, decisões feitas no desespero. E o mais doloroso é que, no fundo, você sabe que nasceu para mais do que isso. Você sente que sua vida não foi feita para sobreviver contando moedas, mas para viver com dignidade, abundância e paz. Ainda assim, por muito tempo, a realidade pareceu contradizer esse sentimento interno, criando um conflito silencioso entre quem você sente que é e a vida que você está vivendo. O que poucas pessoas entendem é que os milagres financeiros não começam no bolso. Eles começam na percepção. Enquanto você acredita que dinheiro é algo distante, difícil ou reservado para poucos, seu campo interno permanece fechado. Não porque você não merece, mas porque aprendeu a se defender da decepção. Você passou tanto tempo lidando com falta que criou mecanismos emocionais para não esperar nada demais da vida. E isso não é fraqueza, é sobrevivência. Mas chega um momento em que sobreviver deixa de ser suficiente. Existe algo se movendo agora, mesmo que você ainda não consiga explicar. Um ajuste silencioso. Uma reorganização interna. Quando você afirma que milagres financeiros te acompanham onde você vai, você não está falando apenas de dinheiro entrando, você está falando de portas que se abrem, de encontros certos, de decisões que finalmente dão certo. Você está declarando que a sua vida não será mais regida pelo medo da falta, mas pela confiança de que existe provisão além do que seus olhos conseguem ver. Talvez você tenha passado anos acreditando que ganhar dinheiro exige sofrimento constante, sacrifício extremo e uma luta interminável. Essa crença não nasceu em você, ela foi instalada. Ela veio de histórias que você ouviu, de exemplos que você viveu, de ambientes onde a escassez era normalizada. Aos poucos, você foi associando dinheiro à dor, à culpa e ao peso da responsabilidade excessiva. E sempre que algo começava a melhorar, surgia o medo de perder, como se a abundância fosse algo instável, temporário e perigoso. Eu sei como é viver nesse estado. Eu sei como é carregar a sensação de que qualquer erro pode custar caro demais. Eu sei como é sentir vergonha por estar endividado, mesmo sendo alguém responsável, trabalhador e consciente. Dívidas não nascem apenas de má gestão. Elas nascem de ciclos emocionais não resolvidos, de decisões tomadas no cansaço, no medo e na urgência. E ninguém te ensinou isso. Te ensinaram a cortar gastos, mas não te ensinaram a curar a raiz da escassez. Quando você começa a repetir que milagres financeiros te acompanham onde você vai, algo começa a quebrar por dentro. Uma resistência antiga, um pacto silencioso com a falta. Você começa a permitir que o dinheiro chegue de formas inesperadas, sem culpa, sem autossabotagem, sem aquela sensação de que algo ruim vai acontecer logo depois. A abundância deixa de ser um evento raro e passa a ser um estado contínuo. E isso muda tudo, porque agora você não vive mais apagando incêndios, você começa a construir. Existe um ponto de virada que quase ninguém percebe quando acontece. É quando você entende que sair das dívidas não é apenas pagar contas, é sair mentalmente da identidade de alguém que sempre deve algo à vida.
É deixar de se ver como alguém que está sempre atrasado, sempre correndo atrás, sempre tentando compensar. Nesse ponto, o dinheiro começa a responder diferente, porque ele segue direção, não desespero. Ele acompanha clareza, não culpa, e é exatamente aqui que algo maior começa a se revelar. Porque quando você muda a forma como se posiciona internamente, o mundo responde. Pessoas surgem, ideias aparecem, oportunidades se alinham. Não é mágica vazia, é coerência espiritual. Você não está sozinho nesse processo. Existe um fluxo que começa a te acompanhar. Não importa onde você vá. E quando isso acontece, você percebe que os milagres financeiros não são exceções na sua vida. Eles começam a se tornar o novo normal. Existe um momento na vida em que a alma se cansa de repetir o mesmo ciclo financeiro. Não é mais só sobre dinheiro faltando, é sobre dignidade emocional sendo corroída aos poucos. Você começa a perceber que o peso não está apenas nas contas, mas na sensação constante de estar devendo algo ao mundo, devendo tempo, devendo paz, devendo tranquilidade. Eu sei como isso aperta o peito. Eu sei como o coração fica aflito quando você tenta dormir, mas a mente insiste em revisitar números, prazos e preocupações. Esse cansaço não é sinal de fracasso, é sinal de que você está pronto para romper. Durante muito tempo, você pode ter acreditado que o problema estava em você, que talvez faltasse inteligência, disciplina ou sorte. Mas essa é uma das maiores armadilhas da escassez. Fazer pessoas boas se sentirem inadequadas. A verdade é que você não falhou. Você apenas tentou prosperar dentro de um sistema interno que não foi preparado para receber abundância. E ninguém te avisou disso. Você foi fazendo o que dava, com o que tinha, carregando responsabilidade cedo demais, aprendendo a ser forte quando tudo o que precisava era de apoio. Quando você começa a afirmar que milagres financeiros te acompanham onde você vai, algo muito específico acontece. Você para de se sentir perseguido por problemas e começa a se sentir acompanhado por soluções. O dinheiro deixa de ser um inimigo imprevisível e passa a ser um aliado possível. Isso não significa que tudo se resolve de um dia para o outro, mas significa que a rota muda. As decisões ficam mais claras, as escolhas deixam de ser impulsivas. Você começa a agir a partir de visão, não de urgência. Esse é o ponto em que a abundância começa a se consolidar de forma silenciosa. Sem alarde, sem promessas vazias, ela aparece na forma de estabilidade. E, curiosamente, a estabilidade assusta quem viveu muito tempo no caos financeiro. Porque agora não há mais drama para justificar decisões ruins. Agora existe espaço para responsabilidade consciente, para planejamento e para receber dinheiro sem aquela sensação de que algo será cobrado depois. Poucas pessoas falam sobre o desconforto que surge quando o dinheiro começa a fluir de verdade. Não é euforia, não é medo explícito, é um estranhamento interno, como se uma parte sua ainda estivesse esperando o problema aparecer. Isso acontece porque seu sistema emocional foi treinado para sobreviver, não para prosperar. Então, quando você começa a ganhar dinheiro com mais constância, quando as dívidas começam a diminuir, quando a vida financeira começa a respirar, surge um silêncio novo. E esse silêncio revela tudo o que foi reprimido ao longo dos anos. Nesse estágio, a vida começa a te pedir maturidade. Não mais resistência, mas alinhamento. Você percebe que reclamar excessivamente começa a pesar, que decisões tomadas por medo já não fazem sentido, que viver apagando incêndios se torna insuportável. Esse desconforto não é castigo, é crescimento. É o campo interno se expandindo e rejeitando padrões antigos que não combinam mais com a nova realidade que está se formando. Milagres financeiros não significam apenas dinheiro entrando. Eles significam proteção contra escolhas ruins, livramentos silenciosos e intuições certeiras.
Quantas vezes você quase tomou uma decisão que teria te colocado em mais dívidas, mas algo te segurou? Quantas vezes uma porta se fechou e, depois, você percebeu que aquilo te poupou de um prejuízo maior? Esses também são milagres, só que ninguém ensinou você a reconhecê-los como tal. Quando você entende isso, algo muda profundamente. Você para de pedir apenas para sair das dívidas e começa a pedir sabedoria para permanecer fora delas. Você para de desejar apenas dinheiro rápido e começa a desejar abundância sustentável. E esse pedido é ouvido de outra forma, porque agora você não quer apenas alívio momentâneo, você quer transformação real. E é exatamente esse nível de consciência que faz com que os milagres financeiros passem a te acompanhar onde quer que você vá. Existe um ponto silencioso em que você percebe que o problema nunca foi apenas a falta de dinheiro, mas a forma como a vida te treinou a aceitar menos do que merecia. Você foi se adaptando, ajustando sonhos, diminuindo desejos, aprendendo a dar um jeito, e isso foi te tornando forte, mas também te afastou da ideia de abundância verdadeira. Eu sei como é olhar para o futuro e sentir uma mistura de esperança e medo. Esperança de que algo finalmente mude e medo de se decepcionar mais uma vez. Você não percebeu quando começou a se conformar, porque isso acontece devagar. Primeiro você aceita um atraso, depois aceita uma dívida pequena, depois aceita viver sempre no limite. E quando se dá conta, sua energia inteira está ocupada tentando manter tudo funcionando. Não sobra espaço para criar, expandir ou prosperar. Ganhar dinheiro vira uma urgência, não uma construção. E viver assim consome a alma. Quando você afirma que milagres financeiros te acompanham onde você vai, você está rompendo com essa lógica antiga. Você está dizendo que não precisa mais viver correndo atrás do dinheiro como se ele fosse sempre fugir. Você começa a perceber que o dinheiro responde a posicionamento interno. Ele se move quando você se move. Ele flui quando você para de se tratar como alguém que sempre precisa provar valor. Esse é o momento em que algo muito sutil acontece. Você começa a se respeitar financeiramente. Você passa a dizer não para o que te drena. Você para de aceitar condições injustas. Você começa a se enxergar como alguém digno de receber bem. E essa mudança, embora invisível aos olhos, altera completamente o tipo de oportunidades que começam a surgir no seu caminho. A escassez sempre tenta se disfarçar de prudência. Ela te diz para não arriscar, para não acreditar demais, para não esperar muito. Mas no fundo, ela só quer te manter pequeno, contido, limitado. Você aprendeu a confundir cautela com medo, humildade com resignação, responsabilidade com autoabandono. E isso não foi culpa sua, foi o ambiente, foi a repetição, foi a sobrevivência falando mais alto. Mas chega um momento em que você sente claramente que continuar assim custa mais caro do que mudar. Custa saúde emocional, custa noites mal dormidas, custa alegria. Você começa a perceber que viver constantemente preocupado com dinheiro é uma forma silenciosa de aprisionamento. E ninguém nasceu para viver preso à falta. Você sente isso no fundo do peito, mesmo que nunca tenha conseguido colocar em palavras. Quando a abundância começa a se aproximar, ela não vem gritando. Ela vem testando. Testa se você confia. Testa se você sustenta decisões melhores. Testa se você para de sabotar o que começa a dar certo. Por isso, milagres financeiros não acontecem apenas quando o dinheiro entra, mas quando você consegue manter a calma enquanto ele entra. Quando você não se apressa em gastar para aliviar a ansiedade. Quando você honra o fluxo. E é nesse ponto que você percebe algo poderoso.
O dinheiro começa a te acompanhar porque você parou de fugir de si mesmo. Você parou de negociar sua paz por alívio temporário. Você começou a construir uma relação mais madura com a prosperidade. E quando isso acontece, sair das dívidas deixa de ser um sonho distante e passa a ser uma consequência natural. A abundância não te encontra por acaso. Ela te encontra porque você finalmente se tornou um lugar seguro para ela permanecer. Você começa a perceber que sua relação com o dinheiro sempre foi uma conversa interna que nunca foi dita em voz alta. Uma conversa cheia de promessas adiadas, culpas antigas e expectativas quebradas. Cada tentativa frustrada de ganhar dinheiro deixou uma marca invisível, não no seu currículo, mas na sua confiança. E, com o tempo, você passou a se proteger emocionalmente, esperando menos para doer menos. Só que essa proteção também bloqueou a abundância. Eu sei que, muitas vezes, você se sentiu sozinho nesse processo. Mesmo rodeado de pessoas, você carregava a sensação de que ninguém realmente entendia o peso que você sustentava. A preocupação constante com contas, com dívidas, com o futuro. A sensação de estar sempre um passo atrás. Isso cria um isolamento silencioso, porque falar sobre dinheiro ainda é um tabu. E sofrer em silêncio parece mais fácil do que explicar algo que poucos querem ouvir. Quando você afirma que milagres financeiros te acompanham onde você vai, você está quebrando esse isolamento. Você está se permitindo acreditar que não precisa mais carregar tudo sozinho. Que existem forças maiores atuando, alinhando caminhos, protegendo decisões, abrindo possibilidades. Essa afirmação não é ingenuidade, é posicionamento. É você dizendo que não aceita mais viver sob a sombra constante da preocupação financeira. Nesse momento, algo começa a se reorganizar. Você passa a notar sinais que antes ignorava, oportunidades que surgem de conversas simples, ideias que aparecem quando você menos espera, pessoas que cruzam seu caminho no momento certo. Nada disso é aleatório. É o reflexo de um campo interno que finalmente parou de resistir ao fluxo da abundância. Existe uma mudança profunda quando você deixa de ver o dinheiro como algo que precisa ser conquistado à força. Quando você entende que ganhar dinheiro também pode ser resultado de alinhamento, clareza e decisão consciente. Essa compreensão não elimina o esforço, mas transforma o esforço em algo mais leve, mais inteligente, mais direcionado. Você para de gastar energia em batalhas erradas e começa a investir onde realmente importa. Você percebe que muitas das suas dificuldades financeiras vieram de tentar resolver tudo sozinho, de não pedir ajuda, de não confiar, de acreditar que depender de algo maior era sinal de fraqueza. Mas existe uma diferença enorme entre dependência e confiança. Confiar é agir sabendo que você não controla tudo, mas que também não está abandonado à própria sorte. Quando a abundância começa a se manifestar, ela também traz responsabilidade. Ela pede que você esteja presente, atento, consciente. Não para vigiar cada centavo com medo, mas para honrar o fluxo que começa a se estabelecer. Você começa a sair das dívidas não apenas pagando valores, mas mudando hábitos, pensamentos e escolhas. E isso cria uma base sólida, algo que você talvez nunca tenha tido antes. É nesse ponto que você começa a entender algo essencial. Os milagres financeiros não são eventos isolados que acontecem uma vez ou outra. Eles se tornam companhia constante quando você muda a forma de caminhar. Onde você vai, eles vão. Onde você decide crescer, eles crescem junto. E, aos poucos, você percebe que a vida não está contra você. Ela estava apenas esperando você se alinhar com aquilo que sempre esteve disponível: abundância, provisão e continuidade. Em algum momento da sua caminhada, você pode ter sentido que estava sempre chegando atrasado. Atrasado para oportunidades, para estabilidade, para aquela fase da vida em que tudo finalmente se encaixa.
Essa sensação não nasceu do nada. Ela foi construída por pequenas frustrações repetidas, por promessas que não se cumpriram, por expectativas que precisaram ser engolidas em silêncio. E, sem perceber, você começou a carregar a crença de que o dinheiro sempre chega tarde demais. Essa crença é mais poderosa do que parece. Ela molda decisões, limita movimentos e cria um estado interno de espera frustrada. Você age, mas já esperando o obstáculo. Você tenta ganhar dinheiro, mas com uma parte sua preparada para a perda. Isso cria um padrão invisível, onde o esforço existe, mas o resultado sempre vem incompleto. Não porque você não seja capaz, mas porque algo em você foi treinado para esperar pouco. Quando você afirma que milagres financeiros te acompanham onde você vai, você começa a reescrever essa história. Você deixa de se ver como alguém que corre atrás e passa a se ver como alguém que atrai. Essa mudança parece sutil, mas ela altera completamente o tipo de resposta que a vida te oferece. Você começa a notar que o dinheiro chega de formas que não exigem desgaste extremo, que soluções aparecem antes que o problema exploda, que a vida começa a cooperar. Existe algo que quase ninguém percebe. Muitas vezes, o maior bloqueio financeiro não é a falta de dinheiro, mas a falta de permissão interna para viver bem. Você pode ter aprendido, consciente ou inconscientemente, que prosperar é perigoso, que crescer chama a atenção indesejada, que ter dinheiro cria conflitos. Essas ideias ficam escondidas, mas comandam escolhas. E enquanto elas não são vistas, os milagres parecem distantes. O processo de libertação financeira começa quando você encara essas crenças sem julgamento. Quando você reconhece que muito do que viveu não foi escolha consciente, foi adaptação. Você fez o melhor que podia com o nível de consciência que tinha. E isso merece respeito, não culpa. A culpa prende, a compreensão libera. E é a liberação que permite que o dinheiro circule sem resistência. Você começa a perceber que sair das dívidas não é apenas uma meta financeira, é uma mudança de identidade. É deixar de se enxergar como alguém que sempre deve, sempre falta, sempre corre atrás. É assumir um novo lugar interno, onde você se permite planejar, guardar, investir e prosperar, sem medo de perder tudo. Esse passo é mais emocional do que matemático, e poucos falam sobre isso. Quando essa mudança acontece, o mundo externo responde. Não porque o universo premia alguém, mas porque você passa a agir a partir de um lugar mais firme. Você negocia melhor, você escolhe melhor. Você reconhece oportunidades que antes passariam despercebidas. O dinheiro começa a se comportar de outra forma, porque você também mudou a forma de se relacionar com ele. E é aqui que a sensação de milagre se intensifica, porque você percebe que não está mais lutando contra a maré. Você está sendo levado por um fluxo que parece te proteger. Onde você vai, algo se organiza. Onde você decide avançar, algo sustenta. E mesmo quando desafios surgem, eles não te derrubam como antes. Porque agora você entende que abundância não é ausência de problemas, é presença de suporte constante. Existe uma parte sua que sempre soube que a sua vida não foi feita para viver no limite. Mesmo nos piores momentos, mesmo quando as dívidas pareciam não ter fim, algo em você resistia a aceitar aquilo como destino final. Essa resistência silenciosa não era teimosia, era memória espiritual. Era a lembrança de que existe uma versão sua que vive com mais leveza, mais segurança e mais dignidade financeira. Só que lembrar disso, por muito tempo, doeu mais do que confortou. Você pode ter sentido culpa por desejar mais, culpa por querer abundância, quando pessoas à sua volta lutavam para sobreviver. Culpa por sonhar alto quando te ensinaram a ser grato pelo pouco. Essa culpa é uma das correntes mais fortes da escassez.
Ela faz você se sabotar no momento em que tudo começa a dar certo. Ela sussurra que você está indo longe demais, que não é seguro, que não é para você. Quando você afirma que milagres financeiros te acompanham onde você vai, você está quebrando esse pacto silencioso com a culpa. Você está dizendo que desejar prosperar não te torna egoísta, te torna responsável pela própria vida. Que ganhar dinheiro não te afasta de quem você é, te aproxima de quem você sempre foi. Essa mudança de percepção libera uma energia que estava represada há anos. Nesse estágio, você começa a notar algo diferente em suas emoções. Menos ansiedade ao lidar com dinheiro, menos medo ao planejar o futuro, menos vergonha ao falar sobre valores, ganhos e investimentos. A abundância começa a se manifestar como tranquilidade, e essa tranquilidade é o sinal mais claro de que algo profundo foi curado dentro de você. Aos poucos, você percebe que a vida começa a te tratar de forma diferente, não porque o mundo mudou, mas porque você mudou a forma de se posicionar nele. Você não pede mais permissão para prosperar. Você não se diminui para caber em histórias antigas. Você começa a honrar o próprio caminho, mesmo que ele seja diferente do que você imaginou um dia. Sair das dívidas deixa de ser uma corrida desesperada e passa a ser um processo consciente. Cada passo dado é sustentado por clareza, não por pânico. Você começa a enxergar o dinheiro como ferramenta, não como ameaça. E essa mudança altera completamente o jogo. Porque ferramentas ampliam possibilidades enquanto ameaças paralisam. Existe algo quase invisível acontecendo agora. Um alinhamento entre o que você pensa, sente e faz. Quando essas três coisas começam a caminhar juntas, os resultados se tornam consistentes. Você para de viver picos de alívio seguidos de quedas bruscas. A vida financeira começa a se estabilizar e com ela vem uma sensação de segurança que você talvez nunca tenha experimentado antes. E é nesse ponto que você entende que os milagres financeiros não são algo que você precisa implorar. Eles passam a te acompanhar porque você se tornou coerente com eles. Onde você vai, existe direção. Onde você decide agir, existe suporte. E mesmo que o caminho ainda esteja sendo construído, você já não caminha mais com medo. Você caminha com confiança silenciosa, sabendo que a abundância deixou de ser promessa e começou a ser realidade. Existe um momento sutil em que você percebe que não está mais tentando provar nada para ninguém, nem para a família, nem para o mundo, nem para si mesmo. Essa libertação interna muda completamente a forma como você se move financeiramente. Você deixa de agir para compensar faltas antigas e começa a agir a partir de escolhas conscientes. O dinheiro passa a acompanhar essa maturidade, porque ele responde à clareza, não ao desespero. Você pode até se lembrar de quantas vezes tentou acelerar processos, aceitou atalhos ruins ou entrou em situações que pareciam promissoras, mas terminaram em mais perdas. Isso não foi falta de inteligência, foi urgência emocional. Quando a pressão interna diminui, você passa a enxergar melhor. Você percebe quando algo parece bom demais para ser verdade. Você sente quando uma decisão não está alinhada. E essa sensibilidade se torna um dos seus maiores ativos financeiros. Milagres financeiros, nesse estágio, se manifestam como proteção, como escolhas que você não faz, como gastos que você evita, como pessoas que não entram mais na sua vida. Essa forma de milagre é silenciosa, mas extremamente poderosa, porque ela te mantém fora de ciclos que drenariam sua energia, seu dinheiro e sua paz. Você começa a entender que prosperar não é apenas acumular, é sustentar. Sustentar uma vida que faça sentido. Sustentar decisões que respeitem seus valores. Sustentar um ritmo que permita crescer sem adoecer. E essa compreensão muda tudo, porque agora a abundância não é apenas desejada, ela é vivida com consciência.
À medida que essa nova relação com o dinheiro se fortalece, algo curioso acontece. Você deixa de se comparar, você para de medir seu valor pelo ritmo dos outros. Você entende que cada pessoa tem um tempo, um processo, uma história. Essa liberdade interna te devolve energia, e energia bem direcionada sempre se transforma em dinheiro, oportunidades e expansão. Você começa a perceber que ganhar dinheiro não precisa ser um campo de batalha. Pode ser um campo de expressão, de contribuição, de criatividade. Quando você se permite trabalhar a partir do que faz sentido para você, o retorno se torna mais fluido. O dinheiro chega porque existe troca justa, não porque você se esgota. Sair das dívidas, nesse ponto, deixa de ser apenas um objetivo financeiro e se torna um símbolo de encerramento de ciclos. Cada conta quitada representa uma parte do passado sendo deixada para trás. Cada decisão mais consciente representa um novo capítulo sendo escrito. E isso gera uma sensação profunda de avanço real, não apenas momentâneo. E enquanto tudo isso acontece, você começa a perceber que a vida está menos pesada, que os dias não são mais dominados pela preocupação constante, que existe espaço para respirar, planejar, sonhar. Os milagres financeiros não aparecem como fogos de artifício, mas como continuidade. Eles te acompanham porque você aprendeu a caminhar em alinhamento com eles. Existe uma virada que acontece quando você percebe que não está mais pedindo para a vida te salvar. Você está aprendendo a caminhar com ela. Essa mudança é profunda porque tira você do lugar de espera e te coloca no lugar de coautor da própria história financeira. Você não implora mais por dinheiro. Você se alinha com ele. E esse alinhamento cria uma força silenciosa que começa a sustentar seus passos. Você se dá conta de que muitas das suas dores financeiras nasceram do medo de errar, medo de perder, medo de não dar conta. Esse medo te fez adiar decisões importantes, aceitar menos do que valia, permanecer em situações que te drenavam. Agora, algo muda. Você começa a confiar mais em si. Não porque tem todas as respostas, mas porque aprendeu a se ouvir. E essa confiança se transforma em escolhas mais firmes. Milagres financeiros, nesse ponto, aparecem como constância, como estabilidade que se mantém, como dinheiro que entra e não some, como soluções que surgem antes do colapso. Você percebe que não está mais vivendo no limite emocional. Existe margem. Existe fôlego, existe espaço para crescer sem desespero. E isso é algo que poucas pessoas experimentam, porque exige coragem para abandonar a identidade da luta. Você começa a entender que abundância não é excesso descontrolado, é suficiência com continuidade. É ter o necessário hoje, a segurança para amanhã e a visão para o futuro. Essa compreensão te liberta da ansiedade do agora e te conecta com um horizonte mais amplo. Onde você vai, existe provisão. Onde você decide avançar, existe sustentação. Nesse estágio, você já não se pergunta mais se merece prosperar. Essa dúvida simplesmente perde força. Você entende que merecimento não é prêmio por perfeição, é consequência de alinhamento. Você se alinha com responsabilidade, clareza e verdade. E isso cria um campo onde o dinheiro pode circular sem resistência. A culpa perde espaço, o medo diminui, a confiança cresce. Você começa a olhar para trás e perceber o quanto já caminhou, quantas vezes quase desistiu, quantas vezes pensou que não daria conta. E, ainda assim, você está aqui. Isso não é acaso. Existe uma inteligência maior sustentando sua trajetória, mesmo nos momentos em que tudo parecia confuso. Reconhecer isso traz paz. E a paz é um dos maiores ímãs de abundância que existem. Sair das dívidas deixa de ser apenas um alívio e passa a ser uma afirmação interna de que você mudou, que você não aceita mais viver sob pressão constante, que você escolhe construir uma vida onde o dinheiro serve, não domina.
Essa escolha redefine seu futuro de forma silenciosa, porém profunda. E é aqui que você percebe algo essencial. Os milagres financeiros não começaram agora. Eles sempre estiveram tentando te alcançar. O que mudou foi a sua disponibilidade para caminhar com eles. Onde você vai, eles vão. Onde você cresce, eles crescem junto. E essa consciência prepara você para receber não apenas mais dinheiro, mas uma vida mais leve, mais estável e mais verdadeira. Existe uma serenidade nova quando você percebe que não precisa mais se explicar para o passado. As escolhas que você fez foram possíveis dentro do nível de consciência que você tinha naquele momento. Carregar culpa por isso só prolonga a escassez. Quando você solta essa carga, algo se alinha. Você deixa de lutar contra a própria história e começa a usá-la como base para decisões mais sábias. O dinheiro responde muito bem a essa maturidade, porque ele flui melhor onde existe aceitação e clareza. Você começa a notar que seus dias já não são dominados pela mesma tensão de antes. As preocupações ainda existem, mas elas não te paralisam. Existe uma confiança silenciosa de que soluções surgem, de que caminhos se abrem, de que você não está mais sozinho enfrentando tudo. Essa confiança não veio de promessas externas, veio de experiências internas que se repetiram até se tornarem evidência. Ganhar dinheiro, nesse ponto, deixa de ser um objetivo isolado e passa a ser consequência de escolhas alinhadas. Você percebe que quando age com verdade, quando respeita seus limites, quando valoriza seu tempo e sua energia, o retorno financeiro se ajusta naturalmente. Não é imediatismo, é coerência. E coerência cria continuidade. Os milagres financeiros começam a se manifestar como estabilidade emocional diante do dinheiro. Você já não entra em pânico diante de imprevistos. Você respira, analisa e decide. Essa postura muda completamente a dinâmica da sua vida financeira. Onde antes havia caos, agora existe direção. Onde antes havia medo, agora existe presença. Você entende, finalmente, que a abundância não é algo que se persegue, é algo que se permite. Permitir exige confiança, exige soltar o controle excessivo, exige aceitar que você não precisa carregar tudo sozinho. Quando essa permissão acontece, a vida começa a responder de forma mais generosa, mais fluida, mais coerente com quem você se tornou. Sair das dívidas passa a ser visto como um marco, não como um fim. Um sinal claro de que você encerrou um ciclo de sobrevivência e entrou em um ciclo de construção. Você já não vive reagindo ao que falta. Você começa a agir a partir do que deseja sustentar. Essa mudança é profunda, porque redefine a forma como você enxerga o futuro. Existe uma sensação de companhia que surge nesse estágio, como se a vida estivesse caminhando ao seu lado e não mais te testando o tempo todo. Onde você vai, existe suporte. Onde você decide avançar, existe abertura. Os milagres financeiros te acompanham não como exceção, mas como consequência de quem você se tornou internamente. E isso prepara você para o entendimento mais importante de todos. A verdadeira prosperidade não é apenas dinheiro entrando. É a paz de saber que você não está perdido. É a tranquilidade de confiar no próprio caminho. É a certeza de que, mesmo diante de desafios, você tem estrutura emocional para atravessar. Essa consciência muda tudo, porque quando você entende isso, você não apenas recebe abundância, você aprende a caminhar com ela, onde quer que vá. Chega um momento em que você percebe que tudo o que viveu tinha um propósito maior do que apenas sobreviver. Cada aperto, cada dívida, cada noite de preocupação moldou uma consciência que agora sabe valorizar estabilidade, clareza e paz. Você entende que não foi o sofrimento que te fez crescer, mas a forma como você decidiu não se endurecer apesar dele. Essa escolha silenciosa criou espaço interno para algo novo se estabelecer.
Você começa a olhar para o dinheiro sem tensão. Ele deixa de ser um símbolo de medo e passa a ser um reflexo do seu estado interno. Quando você está alinhado, ele flui. Quando você se respeita, ele permanece. Quando você decide com consciência, ele sustenta. Isso não é sorte, é coerência entre quem você é e como você vive. Milagres financeiros, nesse estágio, aparecem como continuidade tranquila, como a sensação de que as coisas não desmoronam mais com facilidade, como a confiança de que, mesmo quando surgem desafios, você tem estrutura para atravessar sem perder o chão. Essa estabilidade não grita, mas transforma profundamente a sua forma de existir. Você percebe que a abundância sempre esteve menos ligada ao quanto entra e mais ligada ao quanto permanece. Permanece em forma de paz, de clareza, de visão. E quando isso se estabelece, o dinheiro deixa de ser um problema recorrente e passa a ser um recurso a serviço da sua vida, não o contrário. A grande lição que fica é simples, mas poderosa. A vida começa a mudar quando você para de pedir apenas alívio e começa a construir alinhamento. Quando você entende que não nasceu para viver apertado, aflito e sempre correndo atrás. Você nasceu para caminhar com provisão, direção e continuidade. E isso não é privilégio de poucos, é consequência de consciência. Você não chegou aqui por acaso. Você chegou porque estava pronto para ouvir algo diferente, para se enxergar diferente, para parar de repetir ciclos e começar a sustentar uma nova forma de viver. Tudo o que você precisava não era de mais esforço, mas de um novo posicionamento interno diante do dinheiro e da vida. Milagres financeiros te acompanham onde você vai, porque você mudou a forma de caminhar. Você não anda mais com medo, você anda com presença. Você não foge mais do futuro, você o constrói passo a passo, com responsabilidade e confiança. E isso faz toda a diferença. E quando você entende isso, algo se assenta dentro de você, uma certeza silenciosa, a certeza de que você não está atrasado, não está quebrado, não está sozinho. Você está exatamente no ponto em que precisava estar para começar uma nova fase. Uma fase onde o dinheiro não dita o ritmo da sua vida, mas acompanha o seu crescimento. E essa é a verdadeira abundância.